Olá, alunos. Então, para explicar esta parte da programação orientada a objetos, porque ainda há algumas, noto que há algumas dúvidas, vou utilizar aquele código que vos passei para vocês construírem o projeto da classe pessoa, que é o vosso primeiro objeto, a vossa primeira programação orientada a objetos para explicar então a matéria. Começando aqui pelo código, então este é o nome do projeto que eu criei para colocar a classe pessoa, e a classe pessoa inicia aqui na linha 6 com este classe pessoa e a classe vai até aqui à linha 52, onde fecho então a classe pessoa. E analisando aqui a classe pessoa, nas classes nós temos atributos, que pode ser, fazendo o paralelismo com programação estruturada, é muito parecido com as variáveis que nós conhecemos, então estas são as variáveis da nossa classe. Depois temos os métodos, estes métodos também fazendo o paralelismo à programação estruturada, é como se fossem os nossos subprogramas, e podem ser chamados por qualquer objeto. Aqui temos construtores, que é o que nos vai permitir criar os objetos desta classe. E eu aqui, para esta classe pessoa, então, temos aqui os atributos, que é o nome da pessoa, a idade e o género. Depois, os métodos, tenho um método de falar sem qualquer tipo de argumentos e um método de falar com a entrada de um argumento do tipo string, ou seja, entre uma frase e ele vai escrever a frase que entrar aqui dentro deste método de falar. Se eu chamar só o método sem nenhum tipo de argumento, o que vai ser chamado é este método e ele só escreve no ecrã mais blá blá blá. E depois muda de linha porque é em WriteLine. Aqui neste entra a frase e é escrita a frase, WriteLine, muda de linha depois de escrever esta frase. Tá? Isto são os métodos. Os construtores vai-me permitir criar então um objeto da classe pessoa. E eu tenho aqui um construtor vazio, que não entra nenhum tipo de argumento, ou seja, quando nós criamos um objeto com este construtor, esse objeto não tem nenhum atributo destes definido, tem que ser definidos posteriormente. Este construtor pessoa entra-me neste construtor um nome, uma idade e um género. E este nome vai ser atribuído a este primeiro atributo, está bem? Então, o nome vai para o nome da pessoa, a idade para a idade e o género para o género. Com este construtor, eu já tenho todos os atributos depois definidos quando eu inicio um objeto com este construtor. Tenho outro construtor que me recebe o nome e o género e tenho ainda um construtor que me recebe o género e o nome. Neste caso, é mesmo só para vocês verificarem que eu posso ter os construtores que quiser, desde que eles tenham diferentes ordens de argumentos ou diferentes números de argumentos. Tá? E atribuo sempre o valor ao atributo em questão. Tá? Analisando então o programa principal, como é que eu crio então objetos do tipo pessoa? Então, este é o meu classe programa, onde tenho o programa principal, e isto é o que vai ser executado no meu programa. Primeira coisa, vai ser escrita uma mensagem no meu primeiro objeto, este vai ser o exercício, é o projeto onde nós criamos os nossos primeiros objetos, nossa programação orientada a objetos, e aqui já estou a construir um objeto ao qual vou chamar João. O João vai ser um objeto da classe pessoa e é uma nova pessoa. Neste caso, aqui o João ainda não tem nem nome, nem idade, nem género. Criei o João não tem nada. A partir daí, como o João já está criado, eu posso atribuir-lhe um nome, uma idade e um género. E aqui o que estou a fazer é, depois de atribuir os valores a cada um dos atributos do João, estou a mandar uma mensagem à consola a dizer o objeto ponto nome da pessoa tem objeto, vou buscar a idade, e objeto, vou buscar o género. Vamos ver como é que isto corre. Em consola, vai aparecer aqui outras coisas, mas vamos só analisar esta primeira parte. Então, o meu primeiro objeto é a primeira coisa que quando chamamos o programa principal. É escrito o meu primeiro objeto. Depois é construído
o objeto João, ainda não tenho nada para a consola, atribuo os valores ao João, o nome, a idade e o género, e a seguir vou escrever o objeto nome, cá está, o João Pedro, ele vai buscar isto, tem, e é o que está aqui, João.idade, vai buscar a idade, anos, e é do género, e vai buscar o género. Tá? Ou seja, construí o João sem nada, atribuí-lhe os seus valores e depois consigo mostrar. Depois ainda digo console.write, ou seja, só uma linha, o João.nomeObjeto, e é isto que aqui está, o João Pedro diz, e reparem, vou chamar o método falar da classe pessoa, o João, como é um objeto pessoa, o João sabe falar, porque conhece o método de falar. Neste caso é sem argumentos e, como vimos, sem argumentos ele vai dizer blá 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 e depois muda de linha. Tá? E é isto que está aqui, até aqui ao blá blá blá. A seguir, estou a construir o objeto Maria e reparem que eu construo o objeto Maria de maneira diferente. Neste caso, aqui no João, utilizei o construtor vazio, este aqui, sem argumentos. No caso da Maria, eu estou a ir buscar este construtor, onde entra, e por ordem, o nome, a idade e o género. Eu não posso trocar esta ordem, porque senão tinha que ter um construtor com esta ordem trocada para os argumentos que entrassem. Neste caso, nome, idade, género. Vamos ver como é que está a Maria. Cá está a Maria. Maria é uma nova pessoa e tem o nome, a idade e o género. Por isso ela é construída corretamente. Se eu não tivesse este construtor, eu não conseguia construir a Maria desta forma e diz-me a pessoa não contém o construtor de que recebe 3 argumentos. Ou seja, neste caso não era reconhecida esta forma de construir a pessoa Maria. Tá? Voltando aqui atrás, tirando isto de comentário, a Maria já pode ser construída. E reparem, ele vai escrever na consola que ali está vai buscar o nome da Maria, vai buscar a idade da Maria e é do género, vai buscar o género da Maria. E escreve perfeitamente conforme também, da mesma forma como escrevemos o João, estamos a escrever a Maria. Tá? Ainda tenho aqui a pessoa Manel, que tem o construtor onde entra o nome e o género, e eu tenho este construtor, senão não conseguia. Cá está ele, pessoa, nome, género, é atribuído os seus valores. Falta atribuir a idade, eu, depois de construir a pessoa, posso definir a idade. E da mesma forma, cá está o Manel, tem 70 anos e é do género I, indefinido. Tá? Tenho aqui outro objeto que é construído da mesma forma que a Maria e tenho aqui outro objeto, pessoa Ângelo, nova pessoa, e neste caso o construtor é o último que eu lá tenho, que entra o género e o nome. Mais uma vez, ele aceita a construção deste objeto conforme estes argumentos, porque existe o construtor que recebe o género em primeiro lugar e depois o nome, tá? E este objeto, Ângelo, por acaso não é iniciada a idade, ou não é depois definida a idade, mas também não precisamos neste caso para isso. Reparem no seguinte, construo a pessoa, digo que a frase que ele vai dizer, ou vou guardar uma frase que ele vai dizer para ele dizer e guarda dentro de uma string. Estamos aqui a fazer o console readline, é o que o cursor está aqui à espera, que eu insira uma frase, eu vou escrever olá a todos, e agora quando der o enter, esta frase que eu ali escrevi vai ser lida para dentro desta variável string, e depois console write, o objeto Ângelo diz, e vou buscar o método de falar da classe pessoa, e o Ângelo, como é uma pessoa, sabe falar, e estou a chamar o método onde entra a string, ou seja, ele vai chamar este método onde entra a string e vai escrever a frase, ou seja, o que vai aparecer agora ali a seguir na consola será o objeto Ângelo diz, e ainda na mesma linha, porque aqui está um write, vai aparecer esta frase que eu aqui escrevi, vou dar um enter, então console write, o objeto Ângelo diz e a frase que eu passei para dentro do método de falar. Está bem? A seguir, já agora,
só para vocês também verem que a qualquer altura eu posso chamar um objeto e alterar-lhe os seus argumentos e eles podem ser alterados e trabalhados no decorrer do programa, está bem? Depois ponho aqui João.falar, reparem que estou a enviar uma string, ou seja, ele está a enviar ou está a chamar um método cujo o argumento passa a string, e a string que eu ali tenho é esta, que aqui está. O João Pedro diz, está bem? O João Pedro, porque está aqui o João, nome de pessoa diz, e depois, obrigado pelo meu aniversário, fiz 21 anos, porque nós aqui alteramos a idade do João. Tá? Só mais uma coisa, se vocês repararem, ou se estiveram atentos, eu na matéria teórica, eu aqui nos apontamentos teóricos, que está aqui nos apontamentos teóricos no Classroom, eu tinha dito que, aqui mais à frente, que havia uma coisa que nós não devíamos fazer, que é diretamente atribuirmos valores aos atributos do nosso objeto. Não devemos fazer. Devemos sempre utilizar um método ou uma função para alterar os atributos da minha classe, do meu objeto. Está bem? Isso é o conceito de encapsulamento. O encapsulamento basicamente é uma forma de proteger os dados, evitando que entrem erros não validados pelo utilizador. Ou seja, o que está aqui feito, sempre que nós estamos a atribuir valores diretamente à variável do nosso objeto, neste caso é o João.nomepessoa, nós não devemos trabalhar a atribuição de valores desta forma. Devemos ter um método para fazer este valor. Isto para evitar erros, porque se eu colocasse aqui nome pessoa igual a 44, ele ia tentar meter dentro da minha variável nome pessoa um inteiro, e como não é um inteiro, é uma forma de proteger os dados. Então o que é que devemos fazer? Devemos fazer um método para a atribuição de cada um dos atributos e de ir buscar, isto também não deve ser feito, de ir buscar a forma de ir buscar a informação. Então é isso que eu vou fazer, só aqui para o nome, depois para a idade e para o género vocês podem fazer por vocês próprios. Então aqui na parte dos métodos, como eu tenho aqui os métodos, vou criar um método public para poder ser acedido noutros programas, é void porque não vai devolver nada e vou-lhe chamar setNomePessoa. Este método vai ser utilizado para nós alterarmos o nome da pessoa. E vai entrar uma string, porquê? Porque o meu nome de pessoa, para eu atribuir, vai ter que receber uma string e vou-lhe chamar precisamente o mesmo nome da minha variável, nome pessoa. Construo então este método e o que é que vou fazer aqui? Diz.nomePessoa. E porquê é que eu ponho aqui diz? Para identificar que esta variável é, ou melhor, este atributo que aqui está, é o meu atributo da minha classe. Diz é desta classe, o nome de pessoa é igual ao valor que é recebido por parâmetro aqui quando é chamado o método. Ou seja, é igual ao meu nome de pessoa. Quando eu tenho uma variável que tem um nome diferente, eu não preciso meter aqui diz. Está bem? Mas se eu tiver duas variáveis com o mesmo nome, eu tenho que dizer qual é a variável que eu vou alterar. Neste caso, é a variável, que é um atributo, porque estamos dentro da classe. Este atributo, nome pessoa, é igual ao argumento que entra quando é chamado ali. Tá? Então, aqui quando eu atribuo esta forma não está correta, a forma de atribuir os valores é através de métodos, neste caso para atribuir setNomePessoa, entra por parâmetro uma string, que vai ser o nome que nós queremos dar à pessoa João, neste caso. Está bem? Então depois precisamos de criar também um set idade e um set género, da mesma forma, só que em vez de receber uma string para o nome pessoa, há de receber para a idade um inteiro, para o género um char, e isto é feito da mesma forma. Já agora, para podermos devolver o valor, ou seja, para nós não termos aqui ir buscar o objeto, ponto, e depois o atributo que queremos mostrar, também podemos fazer um método para, e neste caso, como vamos devolver
o nome da pessoa, o nome é uma string, tenho que pôr um public string, porque vamos devolver a string. Get, isto para ir buscar nome de pessoa. Neste caso, não entra nada para dentro do método. O que ele vai fazer é simplesmente fazer o retorno do nome da pessoa. E como ele sabe qual é o objeto, vai devolver o nome da pessoa. Ou seja, se eu aqui, em vez de estar a ir buscar diretamente o atributo do João, se eu for buscar o seu método getNomePessoa, não esquecer que é um método que não entra nada por argumento, tem que pôr aqui os parênteses a abrir e fechar. Reparem que atribuição através de método, ir buscar através de método, ir buscar o valor através de método, e se eu executar o meu programa, já não estou a trabalhar diretamente com os atributos do objeto, mas estou a trabalhar com, neste caso, métodos que vai proteger a minha integridade dos dados, está bem? E o programa funciona da mesma forma e está mais protegido. Está? Então, esta era a matéria que eu tinha para explicar, para vocês tentarem perceber um bocadinho melhor fora das aulas. Se continuar a haver dúvidas é colocarem-nas, quer em aula, quer por e-mail, e com esta matéria estão prontas para passar para a primeira ficha de trabalho da programação orientada a objetos, que também já está no Classroom. Bom trabalho, qualquer dúvida, chamam, peçam e será esclarecida. Tá? Continuação de bom trabalho, fiquem bem.